essa substituição de quem não estava nem sendo É o notado. Rodinei entrando no lugar do Neymar, né, meu? A gente vai fazer o quê, né? É o que sobrou para essa seleção. Entra, Rodinei. Bota a camisa 10 aí e tenta jogar esse futebolzinho. Seja bem-vindo. Você vai substituir o Neymar, Rodinei. Vamos lá? Vamos ver o que eu vou... Só fechando aqui, gente, ó, não deixa de ir lá na Saia Impresso, porque as canecas são lindas. A impressão... Lindas mesmo. Assim, a impressão Parabéns. de uma resolução perfeita. Né? Fora as canecas lindas do Iagra que eles estão fazendo agora para nós. E é a única empresa, principalmente no Espírito Santo, que faz o processo na caneca por inteiro. Normalmente eles deixam sempre um espaço de 2, 3 a 5 centímetros e realmente é um trabalho extraordinário e perfeito da Serra Impressos. E Tinha que ser de onde? De onde, Serra professor? Sede, né? Serra Sede. Tinha que É, ser. tinha que ser. Tinha que E ser. Da aproveitando- Serra Sede para o mundo. Aproveitando, Hélio, só para a gente fazer aqui uma... Você precisa dar uma saidinha? Vai lá. Enquanto já fala dos nossos patrocinadores aqui, o Michel vai ali conversar com o técnico. Nosso doutor. Nosso doutor, Michel. Lembrando dos nossos não. parceiros, né? Falqueiro Supermercado, né? Que é patrimônio da Serra, tanto quanto a cultura, já está impregnado na cultura. Santo Biasuti, que está com a gente mais essa temporada aí de dezembro. A Resfriares, que resolveu o nosso problema, né, de calor humano, né? É um calor humano que a gente não queria, né? Queria outro calor humano. Aqui ele estava demais. A Resfriares patrocinou aqui pra gente um ar-condicionado. Que tem a expertise de ajudar as pessoas que trabalham com instalação de ar-condicionado. Porque tem Sim, pessoas, às vezes, que você compra numa exatamente. outra loja um É a ar-condicionado. loja do instalador, né? É a loja do instalador. É uma especificidade que é exclusiva da Resfriares, que fica em Laranjeiras, ali em frente meridional da Serra. Isso. Pioneira em refrigeração e climatização de ambiente na Serra, né? E é isso, né? Tá Não, faltando tem mais alguém? patrocinador. Tá faltando. A gente está precisando de um patrocinador aqui no nosso programa. Faça a convocação aí de alguma ótica para nos patrocinar, para trocar esse óculos do Lindomar, patrocinar um óculos. Mas eu vou explicar um pouquinho do Brincadeira, óculos. gente, brincadeira. Fala, Eu tenho, do óculos. eu tenho óculos, o espelhado. Você acha que você tá bonito com esse óculos? Não fala a Mas verdade. é um não. sucesso, porque eu quero Alguma ótica aproveitar. aí, por favor, Eu patrocina quero o Iagra no aproveitar. podcast. Por Deus. Eu quero até aproveitar assim, e agradecer imensamente aos nossos seguidores no Instagram, que o nosso Instagram está cada dia mais bombando. crescendo. 3 mil bombando. já, né? Verdade, Chegou a verdade. 3 Já mil. chegamos a 3 mil seguidores Verdade. no Instagram em tão pouco tempo. Verdade. Só lembrando que a gente não tem essa história de comprar seguidor, não. A gente conquista seguidor, que é uma diferença muito grande. Muito bem. Bem como os nossos iagonautas, que estão crescendo. estão também crescendo. No YouTube. Verdade. também no YouTube. 1.297 pessoas que já estão inscritas no canal e estão seguindo. E agora lançamos o canal de cortes do Iagra Podcast. Também, quem puder ir lá entrar no YouTube e se inscrever no canal de cortes, vai ter uns cortes interessantes. Hoje mesmo, já estando por trás das câmeras, fiz uns cortes bacanas pra gente colocar no canal de cortes. Vai ficar muito top. E convocar a turma que está seguindo aí no perfil do Instagram, que segue o nosso camisa 10 aqui, o Lindomar Gomes. O Lindomar tem mais de 480 mil seguidores lá no Instagram. Essa galera migrar pro Iagra Podcast, Eu né? Pra ver recebo, seguir a vou gente. falar igual o Lou de ó. Pedreiro, eu recebo esses 480 mil. Mas com óculos desse, o cara Não conquista tem qualquer como, um. não pô. tem como. Tá vendo né? aí? Mas é porque o meu óculos espelhado, que é o amarelo, ele teve um arranhão na lente, mas já foi pro conserto, já tá terminando de fazer a sua lanternagem pintura. Eu vou retornar com o espelhado amarelo. E também exigir do Iagra aí colocar no hall dos patrocinadores o hacker da matemática, Pô, né? não exigir, Eu com os não, meus não. 422 Matemática é- seguidores, né? Mas bota aí, Fabinho, dá uma Nós vamos força bombar. pro hacker da Pô, que isso, Nós matemática vamos aí. bombar o hacker. A cadeira cativa que é O o hacker, Iagra. pô, da matemática. Cadeira cativa, né, Lomar? No Iagra. Assim, eu já pedi a substituição já tem um tempo.
Nós temos um grupo nosso do WhatsApp e eu falo que eu prefiro 1000 vezes o hack da matemática do que o professor Hélio. Mas eu respeito os nossos diagonautas que gostam e amam o professor Hélio. Então, por favor, segue lá o @hacker da matemática no Instagram, né? Esses 480 mil seguidores do Lindomar, só 1000 pra mim. Vem pro hacker da matemática você também. Vem ser feliz você também. Só um pouquinho, galera. Diagonautas, antes de passar a bola pro Michel, doutor Michel Dalcol, vamos falar só dos 3 próximos entrevistados do Iagora? Podemos. Vamos falar rapidinho aqui, né? Sim, bora. Você fala da Etel, você fala do doutor Eugênio, eu vou falar da Dani. Perfeitamente. Você percebeu como é que ele fez a distribuição, não, né? Certo. Eu achei ótima a distribuição, ficou perfeita. Falando da doutora Etel Maciel, nossa doutora em infectologia, um dos maiores nomes do Espírito Santo. Do Brasil. Né? Do Brasil e do mundo na área de tuberculose, presidente da rede mundial de combate à tuberculose, uma referência mundial na área da tuberculose, infectologista, uma pessoa espetacular, se tornou uma grande especialista em Covid-19, presta uma consultoria muito importante para os governos aí em torno desse tema da pandemia da Covid-19. Então, convidar você, Diagonauta, para assistir os nossos programas. Um dos nossos próximos programas é com Etel Maciel, professora da UFES, foi eleita reitora da UFES, infelizmente não foi nomeada como reitora por uma intervenção do governo federal, mas é um grande nome, talvez uma das maiores personalidades do Espírito Santo hoje no cenário capixaba, brasileiro e mundial. Etel Maciel. Vai estar com a gente. Perfeito, não cabe nem emenda, nem vírgula. Foi perfeito. É exatamente isso. E vamos ter a honra de receber também o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, que é o Dr. Eugênio Rigas, que já foi secretário de Estado também aqui no governo do Espírito Santo e passou uma temporada também nos Estados Unidos pela Polícia Federal fazendo um trabalho, né, muito honroso, um capixaba, né, de coração. Ele não nasce no Espírito Santo, mas ele é um capixaba de coração, que também vai estar aqui conosco contando como é que é esse trabalho aí da Polícia Federal, né, e quais são os planos futuros, porque estamos encerrando um ciclo de um governo federal e vamos iniciar um novo ciclo, até para poder entender dele como é que realmente funciona a Polícia Federal, como é que é feito o processo de planejamento, aqueles nomes bacanas que eles colocam das operações, né? Eu sempre tive curiosidade de saber assim, como é que se escolhe o nome de uma operação da Polícia Federal, né? Você vai poder perguntar isso para ele ao vivo e a cores. Castelo de Areia, mas por que Castelo de Areia? E os caras são criativos pra caramba, rapaz, quando você entender depois, é muito massa. É muito massa. E tem muito de história nesses nomes, né? Tem. Que passa por dentro do processo da investigação. Ali, durante o processo de investigação, que dá os insights. Mas eu não estou fazendo a resposta, não. É um achismo. Ele vai dar a resposta efetiva para nós. E quem mais, Fábio Boa? Aqui para a gente passar a bola para o Michel, que tem muita coisa para falar com a gente ainda. A Dani Bronze, né, que está vindo aí também. Né, talentosíssima, belíssima Dani Bronze. Tem um trabalho com a questão do bronzeamento aqui na Serra, acho que incomparável. Não sei nem se é só na Serra, acho que é no estado. Né, uma das que tem um trabalho mais conhecido, né, divulgado e bem feito, né, na linha da questão do bronzeamento artificial. E a Dani é da Serra Sede também, né, vai estar conosco, já está bombando lá nas redes dela, que ela vai estar presente no Iagora, uma pessoa maravilhosa e amada por muitos e muitos milhares de seguidores. Vai estar aqui com a gente também, bem ainda em dezembro. Mas e agora? E agora? E agora? Vamos continuar a nossa entrevista com Michel Dalcol. Michel, eu falei que não ia te apresentar, não vou te apresentar. Fábio não deixou a Terezinha te apresentar, então vamos passar pro Fábio aqui te apresentando. Vamos ver se dá certo, né? Acho que ele queria apresentar o Michel, né? Não entendi a... E ela saiu daqui reivindicando, deixa eu apresentar. E ela saiu daqui aborrecida com isso aí, mas fazer o quê? Vocês acham que alguma coisa acontece por acaso? De forma nenhuma. Antes de apresentar o Michel... É um querer, muito querer lá. Vem, levanta a vírgula. Antes de apresentar o Michel, tem que falar que o Michel faz parte disso aqui, gente. Conselho editorial. Conselho editorial do Iagora. Nós falamos naquele vídeo de abertura daquelas mentes que estão conosco, né? Verdade. No projeto, já desde o Grupo Zenit aí, há mais de 20 anos, caminhando com a questão da comunicação social, cultural, né? Da geração de identidade e pertencimento na cidade. E o Michel é uma das pessoas mais importantes do nosso grupo,
Tem milhares de textos escritos nas O revistas. único doutor do nosso grupo. É o único doutor do nosso grupo. Doutor da história, importante. Doutor ou doutor. Provavelmente eu abri a porta e vocês depois vão... Então, verdade. o Michel, gente, tem tudo a ver com isso aqui, faz parte da raiz desse projeto nosso. Não só ele, como Edson Reis, como Sonício Pimentel, como Joel Simões, Mauro Lende, Paulo Cruz, Cláudio Mendonça, né? A Silvia também, que é a mais novinha do grupo, mas que vocês vão conhecer também mais à frente. Ligação da Alcool. Né? O Thiago Dalcol, que é irmão do Michel, que é um jornalista, né? Muito. Mas o Michel é gente boa. Aí, Thiago, depois você conversa com ele. Ele vai me mandar uma mensagem no WhatsApp, eu não tenho dúvida disso. Assim, eu Só um apresentar o parênteses Michel. sobre o Thiago, rapidamente, quando a Tereza estava saindo daqui, deixando essa brilhante entrevista para os Iagonautas. para os Iagonautas e para o Iagora, enfim, para o mundo, né? Para todos que quiserem ver no planeta. Eu quero dizer que eu tenho mais umas 3 dessas brilhantes delas lá em casa. Uma num gravadorzinho, outra numa coisa, outra transcrita. E uma delas o Thiago fez, que é uma das mais legais de todas, acho que na época do contexto da NUPRA, alguma coisa que ele estava fazendo a pesquisa lá, na época de festa, e é muito boa a entrevista. O Thiago é fera, o Thiago é muito bom. Vale a pena resgatar essa. E o Michel... Depois dela eu cheguei e falei, Tereza, você não escreve um livro? Nossa, tudo que você falou aí, que ela repetiu muitas coisas, que hoje muita densidade, no detalhe, né? Com certeza ficaria um livro maravilhoso também. Estão escrevendo, né? Memórias pessoais. De memórias pessoais. Dela, pela visão dela. E o Hélio não tá brincando quando ele fala que o Michel é o doutor mesmo do nosso grupo, que é aquele que tem mais publicações, né, que tem mais cursos, doutorado, um monte de coisa. O cara é fera demais. Ou seja, o único inteligente da turma. O único inteligente da Se turma é o somar Michel. todos os cérebros, chega no dele. Podemos formal e acadêmico. Não. Não vem com essa. Vocês na informalidade. Não. Pode somar, professor, pode somar todo mais mundo. Inteligente que ele, só Thiago que inventou a ligação da Alcool, né? Só. Porque um dia nós vamos contar o que é a ligação da Alcool. Tem Desde até o primeiro episódio dele. tá isso aí. Parece nome de filme, né? Até seu sobrenome tá no meio, ó. Da ligação da Alcool. Espero que não seja nada ruim. Né? Então, de tudo isso que do primeiro bloco que a gente falou da festa, o Michel constrói, né, junto com a ABC, um projeto, né, de muitos anos também, que é o livro que vai vir aí, né? Está praticamente já pronto, né, Michel? Falta muito pouco para ele ficar absolutamente pronto. Um livro que trata, pelo ponto de vista, né, científico, histórico, historiográfico, todo isso desse contexto que a gente contou aqui. Então, um trabalho inédito, talvez na Serra é inédito, talvez no Espírito Santo ou no Brasil, em relação à questão do Congo, né, das raízes congueiras. Uma pesquisa profundamente bem elaborada, com muito tempo de trabalho. E é isso que a gente quer que você converse conosco sobre esse trabalho maravilhoso que você está capitaneando, junto com a ABC e a Terezinha, né, que vai certamente projetar o conhecimento científico da nossa festa, de nossa cultura, dessa coisa da Serra Sede, no âmbito científico do planeta Terra. Que história é essa, Michel? E agora, hein? Bom, eu acho que um ponto importante, já que a Terezinha esteve aqui conosco, né, e nos agraciou com essas falas dela, é ressaltar que ela fez parte do momento em que firmou o meu nome e a equipe que estava em torno de mim ali, né, que pessoas aqui da região mesmo, que tenham conhecimento da festa, como o grupo que faria a pesquisa. Porque chegou um momento que precisou fazer algumas escolhas, algumas decisões, e naquela oportunidade ela era presidente da associação ainda, e talvez sabendo um pouco desse vínculo meu local, como eu mencionei anteriormente, que tem um aspecto afetivo, né, de ter vindo desde a infância aqui, dentro do universo da festa, da cultura da Serra. Várias pessoas da minha família participam do Congo, não só a família mais próxima, né, eu estou falando especificamente disso, mas a família mais alargada, primo segundo, primo terceiro, porque meu pai é da Serra, minha mãe é mais de fora, mas meu pai é da Serra, e ela bateu esse martelo. No caso da família mais próxima do meu pai, que é antiga, aqui na Serra também, inclusive foi um grupo que se especializou muito e tinha uma tradição muito grande de puxar o navio, puxar a corda do navio. Então, se você for, às vezes, isso em várias festas, se você for na ponta da corda, que ela falou que em um ano foi 600 metros, né? Muito interessante. Na hora da pesquisa, só uma curiosidade, eu medi quantas pessoas, no dia 26, no ponto alto da festa, quantas pessoas tinham por cada metro
da festa. Tinha mais ou menos 4, 5 pessoas. Multiplica por 600. Então, só na corda... É muito grande. Mais de 2 mil da matemática aí, faz essa conta aí. Mais de 600. Que bom. Mais de 3 mil pessoas. Gaguejou. Por isso que eu prefiro o hacker. O hacker é que ele elaborou o programa muito rápido, eu não peguei os números, entendeu? É porque eu falei uma equação aqui impressionante. Foi. Tá pegando o cara, pô. Mas aí a minha família tem essa ligação em puxar a corda. Aí ela bateu o martelo, decidiu, não, você que vai fazer. E a gente estava passando por um momento de transição e tal, saindo da universidade, tendo que ajeitar, organizar muitas coisas, né? Algumas melhorias na vida, algumas mudanças, ajustes na conduta, na trajetória. E aí ela, não, você vai. E aí, logo depois veio o apoio da lei. Quer dizer, antes a gente já estava fazendo várias entrevistas, ela me levava na casa dos festeiros, das pessoas, dos memorialistas, né? Das pessoas que guardam, são guardiões dessa memória, que viveram pela experiência e também pelo contato com outras pessoas. Nessa primeira fase, depois a gente entrou para uma fase mais institucional, com financiamento, com reuniões de preparação. E a Maria Marta, na época, estava à frente coordenando o grupo e direcionou, fazíamos as agendas de entrevista. Mais essa Maria parte... Marta, que hoje é diretora de cultura, né, da cidade. Beleza, obrigado. E foi também no passado. Trabalhei com ela na época da Casa do Congo, ela era mais a diretora da Casa do Congo, Mestre Antônio Rosa, quando era ainda ali naquele outro ponto. Enfim, mas... E aí ela bateu esse martelo, a gente permaneceu, se organizou, mas nessa parte da pesquisa, na interação com a memória, que eu na época chamei de um conselho de memorialistas, né? Que em alguns momentos eu me reuni com todos eles, em outros momentos a gente fazia roda de conversa com 2, 3 em alguma comunidade, em outras eu ficava sozinho com uma pessoa, às vezes mais debilitada, com saúde, como foi o seu Vitor Sacramento, né, que já estava com alguns problemas ali, mas estava podendo falar com muita lucidez, com muita tranquilidade, a gente pôde gravar. E algumas na festa também. Na festa o João fazia mais pro documentário, porque ele queria pegar depoimentos para fazer um videoclipe. João Coutinho. Um documentário, João Coutinho, que João era... Carlos Cristo Coutinho. Eu chamava ele de um etnocinegrafista, porque além de uma pessoa genial ali na filmagem, que estava ajudando em toda essa parte tecnológica, ele discutia pontos conceituais da pesquisa, o que perguntar, dava ideia, dava sugestão. Então a gente primeiro, além de ter o conhecimento, tem um amor também pela manifestação. Então isso também ajuda muito. Quando você tem amor por aquilo, você faz com muito... E uma história, né? História. Porque se você pegar lá, o João tem gravação do início da década de 90, com aquela câmerazinha com a fita desse tamanho ainda. Não sei, eu estou falando assim de forma mais simplista e engraçada, mas ele tem mesmo material vasto mesmo de gravação, desde a época mais antiga, quando ele começou a fazer gravações da festa. E o Edson Reis, né, que estava junto. Tinha também a Antoninha, que já é falecida irmã, filho de São Antônio Rosa também, que era uma conselheira muito importante. Terezinha, né? Irmã da Terezinha, que deu a entrevista, e ela revisou o material depois no final. Então, nessa parte aí da interação com a memória, essa família foi genial. Eu mencionei aqui antes que eu fui primeiro para Campina, né? Por que vocês acham que eu fui para lá? Porque nas primeiras conversas a gente chegou à conclusão de que antes de você ter todo esse desenvolvimento da festa que a gente tem hoje, ela mencionou que vai ter 6 bandas de congo na cortada do mastro, que é o momento mais inicial da festa, não é aquele ponto alto que vem, tipo assim, 15 bandas, né, de tudo quanto é canto, até bandas de outros municípios que vêm prestigiar, de Fundão, de Fundão vem até já nas festas mais caseiras, porque são muito próximas, né? De Fundão, Timbuí. E aí ele, no caso, nesse dia... Do porquê que era Campinho. Você estava falando sim. Porquê que era Campinho. Obrigado, pô. Tem gente pensando comigo aqui. Obrigado. Show. E aí... É o óculos. O óculos, cara. Esse óculos é desgano. Depois de deve você... ter um computador dando óculos. Assim, não, depois de você, o segundo mais inteligente é ele. Mas então, aí ela, eu sou o Vasco. Nas pesquisas, agora que você me chamou, eu me empolguei. Você mencionou, lembrou. Mas aí, nas pesquisas, foi constatado que antes dessa festa se desenvolver, ficar mais popular e você ter uma comunicação maior entre essas localidades, sempre teve comunicação, diga-se de passagem. Eu acho que desde a insurreição do Queimado, né? Essa história da Serra, porque os caras fizeram a revolta aqui, mas tinha gente de tudo quanto é canto da Serra sabendo do problema. Então eles tinham comunicações em várias regiões.
E aí, no caso da festa, a mesma coisa, porque era o mesmo circuito de comunicação, de interação, que surgiu mais ou menos na mesma época, né? Claro que na pesquisa eu vejo um momento pré-festa principal e depois o desenvolvimento da festa, né? Que você começa a desdobrar as etapas, a difusão dessa festa na região. Mas, nesse contexto, só tinha 2 bandas, que eram as principais. A de Putiri, que vinha de lá a pé, desde o início do século XX, quando eles instituíram a festa aqui, e a de Campinho. E até hoje, se você for olhar no ritual, o Hélio deve saber disso, eu já comentei com a turma, Tereza sempre comenta também, mas é um detalhe muito particular. Na ponta da festa vai aquela banda que hoje representa a banda de Congo São Benedito de Putiri, a original, sim, que foi a banda criada para fazer a fincada do mastro, até para remeter especificamente como essa parte cumprimento da promessa, né, que era o ex-voto de naufrágio, que a gente pode conversar sobre isso depois, uma espécie de quadro que representa e dramatiza aquele milagre recebido. E atrás do navio ficava de Campinho. E até hoje essa formação é assim. E é interessante porque a ABC, desde o São Antônio Rossi, foi botando as outras atrás na sequência. Você vai ver que ao final lá está o Conchaça, que é uma banda mais... Depois ainda a banda de Santiago, né? Conchaça que hoje é uma das bandas mais atuantes, né, e conhecidas hoje da Serra, o Conchaça. O Conchaça, só para quebrando um pouquinho, mas o Conchaça, o nome já diz, né, Chaça. Então, eles vêm uma banda mais pop, não é? Sim, eles trazem o elemento pop. É música com água mineral. O Conchaça nasce um pouco fora do contexto folclórico, mais festivo, não é, Michel? E depois integra o contexto folclórico em absoluto com o mestre Zé Carlos, magistral, quando o mestre Zé Carlos assume a banda. Porque ele surge como foi o seu grupo lá que eu falei que surge aquele grupo de crianças, de jovens lá na época do seu Zé Maria. O Conchaça surge assim também, para brincar, como a Terezinha falou, foi mais ou menos os brincantes que formaram uma banda que se tornou hoje uma das principais bandas mais animadas. Né? Aí, depois a gente pode entrar na história do Zé Maria. Aí o Zé Carlos, professor, uma pessoa com uma mente muito importante, ele vai se tornar essa liderança que concentra a memória e vai construindo o contexto. Só que ele teve um apoio importante, porque as parcerias dele foram pessoas que saíram da banda de Congo de Putiri, né? Que já tinha vindo de Putiri para São Domingos, que hoje fica na ponta da corda, representando aquela banda clássica original, chamada até de banda de Congo folclórico São Benedito, porque ela está na origem do folclore, daquela memória tradicional, mítica lá, da origem da festa. Exatamente. E no caso de Campinho também. Então vieram lideranças que saíram de Campinho, dos 2 polos mais tradicionais do Congo, que conheciam tanto o repertório das músicas, das canções, das cantigas, as batidas, o uso dos instrumentos. Então esses mestres, pessoas muito experientes, vieram tanto de um lado quanto do outro e compuseram o Conchaça, incorporando aquele grupo de jovens iniciais que só saía para brincar. E hoje até o grupo de brincar tem um pouco dessa experiência, porque sempre ali a turma mais ligada ao Conchaça, que não está ligada a um bando de Congo propriamente dita, às vezes durante as festas faz um grupo para brincar, chama a turma do futebol, vai tocar. Isso na época da Festa da Serra tem muito isso, para todo lado aqui, né? Não é só aqui não, talvez na Barra de Jucu tenha também, lá em Fundão tenha também, todo lugar que tem Congo, essa coisa é muito importante. Agora, Michel, pro Iagonauta que não conhece a festa, fala um pouquinho, por que do navio e por que você falou do voto de naufrágio, né? É um ex-voto de naufrágio. Explica pro Iagonauta que não conhece bem a Festa da Serra, por que do navio e esse voto de naufrágio, ex-voto de naufrágio? Eu estava comentando anteriormente sobre a época da igreja anterior a esse momento atual, que se organizava de uma forma completamente diferente, irmandades, confrarias, e o povo mais humilde se organizava nesse processo. Esse contexto ele era outro também em vários aspectos. A gente vinha de uma sociedade colonial, né, onde a importância da religiosidade era muito grande, você era um universo extremamente rural, a sociedade era extremamente
enfim, não tecnológica, muito artesanal, né? Enfim, tinha importação, tinha comércio internacional? Tinha. E isso estava, inclusive, nos mares. Mas, no contexto local, era muita subsistência, principalmente numa região como a nossa, que é a região central do Espírito Santo, que é a área cultural dessas festas, né? E em outras regiões do Brasil também, Minas, Rio. Mas esse contexto aí, a religiosidade era muito importante. E uma religiosidade popular que interagia com a religiosidade da igreja oficial, né? Do magistério da igreja, dos padres. As irmandades populares, elas tinham esse perfil popular. A igreja determinava, orientava, mas eles formavam muito ali do universo do negro, principalmente, né? Dos mestiços, dos pardos e tal. Eles tinham uma cultura própria, uma autonomia muito própria. Então era uma religiosidade muito importante nesse contexto. E a navegação, o meio de transporte principal, bastante sincrética, envolvia tudo quanto é manifestação cultural, que ia desde uma manifestação cultural negra, afro, muito ligada à África, até com Banto, né, das mais antigas que marca o Espírito Santo. Com cantos na língua africana, com formas de conduzir a religiosidade mais no contexto africano, até vários matizes de sincretismo, de integração de elementos, até chegar, por exemplo, à ideia de uma irmandade mais ligada à igreja, e que você tinha um pouco o ensino ali das lideranças da igreja. Mas só abrindo um parêntese, é muito interessante o que você está falando, gente, porque, historicamente falando, a síntese que é promovida na Serra em relação à questão do sincretismo da cultura, ela é extremamente enraizada, porque ela vem do século XV já, né? Ou melhor, do século XVI, né? Onde começa a chegar os negros, primeiros bantos, e já vão se entrosando com o índio, com o branco. Então, assim, aquilo que é de mais arcaico, talvez, em termos de cultura, a gente também marca o Congo, marca a nossa cultura aqui, não é isso? Isso. E aí, no caso, o meio de transporte principal no contexto, inclusive que integrou a África ao Brasil, era a navegação. Você não tinha viagem aérea, você não tinha trem, você não tinha... Trem no século XIX começa a passar, tem algumas partes do mundo, mas no Brasil ainda... mas da África para o Brasil não dava para chegar, né? O trem não tinha que ser de navio, nem se tivesse trem, só se fosse subaquático. Nadando. Mas aí, o meio de transporte importante, e nesse universo você tinha todo um imaginário relacionado aos temores do mar. E se você... olhar, você vai ver isso muito presente em várias manifestações da cultura popular, tanto aqui no Brasil quanto em outras regiões do mundo, na Europa. E você tem também literatura sobre isso, né, em casos de problemas no mar, muito relacionada à religiosidade, à devoção. Então, tinha uma literatura muito importante naquele contexto, que era o relato de naufrágio, testemunho de naufrágio. Então, você tem várias pessoas que escreviam isso, e dentro da cristandade, porque era difícil você encontrar alguém que não tinha fé na igreja, todo mundo muito envolvido ali, né? Religioso muito forte. No século XVI surgiu a reforma protestante, mas mesmo nesse universo a devoção era importante e o testemunho de um milagre. No Brasil ela não tem expressividade no Brasil. Pouca. E aí, no Brasil era muito, extremamente católico, né? Isso marcou também o processo e a própria festa. Mas, e aí, a festa, originalmente, ela surge como um testemunho de naufrágio semelhante a esse, que era a literatura best-seller para todo mundo que queria se inspirar, crescer em fé, né? Ver aqueles caras testemunhos exatamente que aconteciam naquela época, que eram vários testemunhos, que as pessoas gostavam de registrar os testemunhos. Isso, e aí, ao eles passarem, segundo conta, essa memória tradicional que foi guardada pelas lideranças, como o mestre Antônio Rosa, que depois eu posso comentar um pouco sobre isso, pelo que ele disse para você, mas principalmente pelo que eu vi nas entrevistas dele em vídeo, que eu achei, assim, extremamente importante a gente destacar isso. Mas, então, esses memorialistas, essas lideranças, esses guardiões, guardaram essa memória ao longo do tempo, essa memória mítica, que aconteceu lá no passado, em que essas pessoas estavam no navio e elas, por algum problema, elas sofreram esse naufrágio e naquele tormento ali do naufrágio, eles clamaram ao céu, clamaram a São Benedito, tal, e receberam esse milagre. Santo Preto, né? Ao Santo Preto, exatamente, e receberam esse milagre. E aí prometeram que ao chegar em terra, eles iam fazer uma festa em homenagem
e iam construir um mastro, um quadro e tal, para botar em praça pública, para exibir aquele que foi o seu libertador, o seu salvador. Bom, essa prática de mastros é muito comum no Brasil, em várias regiões. Em muitas delas está relacionada a esvotos variados, do naufrágio também. Não só nas bandas, nas congadas e tudo mais. Se você for em Aparecida, você vê uma festa de mastro de São Benedito, que as bandas da Serra já foram várias vezes, que é lindíssima, e vem as congadas de São Paulo, de Minas, vem os grupos de Moçambique, né? São maravilhosos e tal, fazer essa festa. E então era um instrumento que se tinha de religiosidade na época para expressar a sua devoção. Só que aqui na Serra, assim, é interessante mencionar que essa questão do drama do mar, ele está presente em várias parlendas, está presente em várias dramatizações, teatros do folclore brasileiro. Fala, né? que é parlenda, Anal senão a pessoa vai Catarineta. ficar... Eu acredito que é um tipo de literatura popular, né? Um tipo de poesia popular da época, tinha muito. E a gente agradece muito aos folcloristas que na primeira metade, principalmente do século XX, foram muito importantes na coleta porque desse registraram material. Isso. Então, isso é um registro histórico importante. E aí, sim, com certeza, e pesquisavam, e eu me inspirei muito neles para fazer essa pesquisa, porque a gente usa a etnografia, a antropologia, a história, mas o folclore, eles trazem técnicas muito interessantes. E foi a minha monografia, lembra? De graduação? Sim. Que eu pesquisei os folcloristas capixabas. Citar aqui Guilherme Santos Neves, Renato Pacheco, na música também, tem vários. Depois eu posso recuperar os nomes aqui, mas... Aquela maestrina que dá nome ao coral do IFES, como é que é o nome mesmo? Você lembra? Não lembro. Então essa era uma maestrina que foi uma das folcloristas. Vê no óculos aí. Depois a gente pega e vê. Mas enfim, tinha várias pessoas, né, ligadas aos folcloristas. Wi-Fi não tá funcionando. A gente lembra mais do Renato, do Hermógenes Lima Fonseca, que estava ligado ao grupo, né, que eram as lideranças principais ali, do Renato Pacheco, Guilherme Santos Neves. Mas tinha várias pessoas que estavam envolvidas ali no movimento, que eu pesquisei, está lá no livro publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico. Então aí, eles formaram essa festa de uma forma muito especial aqui na Serra, porque eles criaram um ritual para fazer esse esvoto, para apresentar esse esvoto. E esse ritual ele se colocou como algo perpétuo, como uma coisa que se reatualiza ano a ano. E o que significa esvoto? Esvoto é um voto feito posteriormente ao evento, a bênção alcançada. Esvoto é um termo latim que significa depois, pós, né? Uhum. É um voto feito depois do milagre acontecido. Isso é o esvoto. Gente, se eu falar alguma coisa aqui que esteja algum glossário errado, depois vocês corrigem. Só ligar o óculos dele ali. Mas isso com certeza não está, não. Que são realmente muitos detalhes. Esse termo aí do esvoto eu peguei num grande folclorista brasileiro, que eu falei aqui dos instrumentos do folclorista, né, que é o Câmara Cascudo, que foi uma inspiração aqui para os locais de um trabalho monumental, não só no Nordeste. Mais famoso, né? Acho no Brasil. Então ele tem uns dicionários, por falar em verbete, né? Se eu tiver errado, olha lá e coloca embaixo escrito depois. Mas ele fala do esvoto, ele fala do uso de embarcações dentro desses dramas do mar que aconteciam tanto na Europa e aconteceram em muitas regiões do Brasil, né? Então o barco, aí que entra um pouco da dramatização que a Teresa falou, né? Ele está ali representando essa reatualização. Então os folcloristas atuais chamam o Congo de uma dança, mas a festa é como se fosse uma dramatização popular que representa a festa original. Você está entendendo? Então ela foi feita originalmente lá em Putiri, chamando pessoas de diversas regiões, né? Veio gente de Queimado, veio gente de diversas regiões nesse círculo de comunicação. Né? É muito forte, né? No caso, nos textos da memória que estão escritos e foram registrados pelo pai da Terezinha, o Antônio Rosa, você tem os nomes lá das regiões. Betes, Queimado, Putiri, tem essas regiões mais próximas daqui da área rural da Serra. E alguns municípios. Aiobaia, sabe? Essas coisas assim. Então eles foram lá para Putiri e fizeram a primeira festa. Como eu falei, ela é perpétua. Então ela reatualiza no ano seguinte.
E ela reatualiza, refazendo exatamente o que eles fizeram. Ir na mata, cortar o madeiro, para fazer a celebração da cortada do mastro com a junta de bois que eles pediram numa negociação, numa conversa com os senhores, pedindo autorização para fazer. Porque eles não tinham, então precisava pedir Esse emprestado. esse movimento ele tem raízes profundamente míticas também. Isso, Né? e a reatualização, ela tenta reatualizar a primeira festa, mas eu interpretei assim, tenta reatualizar a primeira alegria que eles tiveram. Foi uma alegria muito grande, porque a presença do sobrenatural, a presença de um milagre dentro daquele contexto ali muito rural, de religiosidade, e um povo muito oprimido, né? Porque eram pessoas de descendência africana, muitos escravizados, talvez tinham libertos ali envolvidos no ciclo, nas relações, nas sociabilidades, mas eles tentam reatualizar a mesma alegria que eles tiveram lá. E essa alegria está relacionada à forma que se tinha, que esse grupo tem, de fazer o louvor, que está relacionado à música, à dança, à expressão da alegria por meio da dança, que isso remonta um pouco à cultura afro e também indígena, né? Diversas manifestações, até das sociedades europeias, digamos assim, né? Também, né? Que influenciaram na festa. Mas aí eles reatualizam essa alegria e tem também, eu acredito, que uma busca de preservar pontos que estavam sendo perdidos no processo de colonização, né? Porque eles perderam. Você vê que a maior parte das músicas, no caso daqui, são feitas em português, embora seja um português muito salpicado de termos indígenas, termos do que se formou no Brasil. Mas eles estavam perdendo uma série de coisas. Não só perderam a liberdade, a terra, mas foram perdendo vários elementos da cultura. E essa reatualização foi uma forma de manter algo precioso para eles, que era essa forma de expressar a alegria, essa forma de expressar o louvor, essa forma de agradecer aos milagres recebidos, você está entendendo? Socialmente, que ali naquele contexto eles integraram dentro de uma sociedade que se abriu, de certa forma, porque no caso do perfil católico de sociedade, na universidade eu lembro do professor Stilac ensinando muito isso, é uma sociedade muito hierárquica, católica, diferente da anglo-saxã protestante, né? Mas ela é incorporadora. Ela incorpora embaixo, muitas vezes, da hierarquia, mas incorpora, assimila, interage. E essas lideranças, não pela hierarquia, mas pela influência, têm uma capacidade muito importante. Aí você tinha perguntado sobre o Zé Maria, né? Isso. Então, ele é um desses líderes importantes que conservaram essa memória, que foram perseverantes no processo, porque enfrentou problemas relacionados a... Vocês estavam mencionando a questão da mulher meio escondida, né, ao longo da história, mas não só a mulher. A história deles é muito escondida e foi mantida pela memória, pela oralidade, né? E o negro também sofreu a questão do racismo, era muito importante naquele início. Então eles foram passando, além das necessidades estruturais, falta de uma estrutura para formar seus filhos, para alimentar, às vezes problemas, dificuldades, né, da infraestrutura básica de vida, em uma sociedade muito desigual, tiveram que enfrentar o racismo e todas essas coisas que diminuíam, mas eles tiveram essa liderança para perseverar e manter, integrar e produzir transformações importantes na cidade, porque realmente, se num primeiro momento, podemos falar isso depois, teve uma negação da festa, depois teve com grupos que, não vamos cantar em festa de preto, banda não sei o que não vamos tocar, depois grupos vão surgir só para tocar. Bandas marciais, né, que tocam. Quando você pega os livros de memória de Nali, né, por exemplo, ele vai falar disso. Isso aí já assim, absolutamente numa outra época onde o elemento branco ele adentra o processo da festa profundamente vinculado à sua epifania, com promessas, aí, vários depoimentos de promessas, de milagres ocorridos, né, através da manifestação de fé São Benedito, tem muito aqui na série. É uma história de silenciamentos, né? Só fazendo uma nota de rodapé em relação a isso, além da decisão da Terezinha, falar assim, não, você que vai fazer pesquisa. Vamos lá, vamos enfrentar, vamos com perseverança, vamos desenvolver. Você e essa equipe toda que estava envolvida, que eu mencionei anteriormente, né? Essa parte histórica mais sobre a minha coordenação e de observação etnográfica também, entrevistas.
Uma coisa que eu percebi na literatura sobre o Congo no Espírito Santo, inclusive lá alguns estudos na Barra do Jucu, outros, e aqui na Serra também, pessoas dizendo que era impossível escrever a história desses grupos. Era impossível, porque você não tinha fontes, era tudo na oralidade. Não tinha nada escrito, né? Não tinha nada escrito. E o que você podia fazer era fazer alguma coisa mais resumida, igual a maior parte dos estudos, uma coisa mais superficial. Você não podia intuitiva, com base no que já vinha sendo feito. E eu me propus a tentar aprofundar um pouco mais. Ver os indícios que eu tinha e tentar desenvolver, né? E até muito inspirado pela minha formação na UFES, né, e tal, que a gente estudou muito a historiografia francesa, que revolucionou essa questão da história enquanto ciência, né? Porque eles avançaram com uma história que tinha que ser investigativa, que tinha que ser problema e tinha que considerar toda e qualquer pista e qualquer coisa que surgisse. Eu achei um barato, super, super inteligente, né, e animado. Então, você encontrar um pedaço de cabelo caído assim, é uma coisa um pouco parecida com uma perícia criminal. Né? Então, aquilo ali pode ser uma fonte que pode dizer. E aí, é uma só prova que, claro, concreta. Estou dando um exemplo grosseiro. Importante no processo. Estou falando um exemplo grosseiro, mas o que eles fizeram foi tirar a história de um plano mais dos documentos oficiais escritos, como é a historiografia da Serra mais elitista, aquela que pesquisa mais os membros da elite, né? Uhum. E falou assim, não são só esses documentos oficiais que contam a história. Não, você pode buscar outras fontes com tratamento científico e ver naquilo referência. Aí entra, por exemplo, os mitos populares. Tendo exatamente as uma metodologia que é aceita você pela comunidade científica para que você possa fazer ou se aproximar efetivamente da prova daquilo que você está pesquisando. Exatamente. Que é através de metodologia científica. Isso não é do nada. Você tem que pegar é igual o arqueólogo. Ele pega um pedaço de telha lá e vai começar a examinar aquilo à luz de diversas dimensões. Usa até a química, isso, aquilo, outro, e vai criando hipóteses e construindo conhecimento. E apresentar a tese e comprovar efetivamente essa tese. E aí, quando eles tiraram do plano dos documentos oficiais, da diplomática, digamos assim, que era muito famosa no século XIX, início do século XX, né? Diplomática, dos brasões, não sei o quê. Eles trouxeram, por exemplo, esse universo do folclore, da cultura popular, como uma fonte que geralmente era recriminada pelos oficiais, e aqui na Serra é um pouco assim também, quando houve um conhecimento popular, mítico, que é construído pela memória oral ao longo da história, já descartam, falam que é mentira, que é... Não, vamos ouvir. Vamos com respeito e humildade diante do povo, da fé que ele criou, da religiosidade popular, ouvir e tentar extrair dali, claro, com criticidade, porque a gente sabe que o pensamento que não é registrado, ele sofre uma série de alterações, tem coisas que você percebe que você pode digamos, botar de stand-by e analisar com calma, não considerar como uma verdade absoluta, mas uma construção mesmo do pensamento, enfim, às vezes são hipóteses que a pessoa cria que coloca como uma verdade, não é. Então você tem que ir estudando ali de forma metódica. Então aí você vem a valorização desse conhecimento folclórico das lendas e também a valorização do próprio ritual em si. Como eu estava mencionando para vocês, esse ritual ele é reatualizado ao longo do tempo. Então ele próprio é um objeto para você conhecer essa história. E aí você tem que chegar e ir tirando as camadas, como o arqueólogo faz, porque tem muito essa questão do tradicionalismo, do folclore que tem que ser mantido, porque os líderes são muito importantes nesse processo. Quer dizer, a Teresa estava falando aí de como que o carro de boi tem que fazer o barulho e qual produto que tem que colocar ali. E é uma coisa muito tradicional, porque é um conhecimento antigo, né, do carro de boi. Lá em Aparecido, acho que tem aqueles festivais de carro de boi, tem que fazer o barulho. Se você pesquisar em outro contexto, você vai ver um pouco mais detalhado sobre esse conhecimento sobre carro de boi, que é um pouco mais especializado. Cântico, né? O carro de boi canta, tem um cântico do carro. Aí você tem tudo isso e você tem as modernizações ao longo da história. Mas você consegue ver aquilo que o Hélio falou, um pouco da essência do que ficou, o que eles vão mantendo como básico que tem que manter, isso com observação apurada, né? E tentando discernir, e vendo que vai sendo colocado de novo, porque tem coisas que eles colocam novo mesmo. Então, por exemplo, antes da Cortada do Maço, vai ter dia 11, agora da celebração da Cortada do Maço, né, que é em rua, em praça pública, com o povo dançando, com a banda de conga celebrando essa alegria do maço que vai ser novamente exibido e pela perseverança do povo. 2 semanas antes eles vão no mato cortar a madeira,
preparada. Tem esse idêntico, né? E que foi feito agora recentemente, ciclo, né? que inclusive está no Instagram da ABC. Quem vale quiser ir lá acompanhar e ver lá as no fotos. Instagram da ABC. Eu já fui várias vezes. Dessa vez Eu o também Edinho já fui. E não falou pra ninguém. Ele Mas a gente não tava podendo também. Mas ele também publicou no Instagram dele, Edson tô Reis, brincando, fotos tô muito brincando. bonitas. É Ô, bem, Michel, é bem Mas Edson aí- Reis. É bem Edson Reis. Não, isso aí a gente também que tem que tomar. Ele toma a iniciativa. Agora, no caso, ali você percebe que precisa de outros equipamentos para você extrair a madeira. Não é mais só a junta de boi, aquela força do século XIX que trazia, que é um conhecimento maravilhoso. Você percebe em outros momentos também que entram outros elementos. O Fábio estava falando sobre a história do tambor, né, da casaca. Essa história material da festa teve muito desenvolvimento, né? Técnicas de construção do tambor, mas que se mantém Casaca. muito a tradicional. Casaca, tambor de E couro. o corte da madeira é interessante. Quando eu tive lá, uns 15 anos atrás, que eu acompanhei, tenho fotos belíssimas dessa época, o corte era feito no machado. Não, e é ainda. E é ainda feito no machado, né? Você está falando de se apropriar de tecnologias novas, aí eu não sei Esse se é um ponto que permanece. Permanece no machado. Eu lembro que a madeira ela é bem grossa e cortar no machado é complicado. E se revezavam no machado. Até eu peguei o machado, dei umas machadadas lá. Não é brincadeira não cortar essa árvore no machado. Você arrancou uma lasquinha. Arranquei uma lasquinha, dei uma machadada lá. Acho que no Guanandi. Acho que é nesse período que o Guanandi estava torto. Não estava? Ele não tá? Ô, Michel, no caso do barco que você perguntou, Ah. tem uma história também. Porque está muito associado ao artesão que naquela geração trabalha naquele ponto. Entendi. Então, da década de 50 e ali para trás, o barco tinha outro formato, eles tinham as técnicas daquela época, era um carro de boi com uma lona e eles tentaram botar... Não tinha nome, né? Não depois tinha nome. entrou uma outra pessoa, não tinha um nome, Palermo, que foi uma modernização depois. Eu acho que pela figura do festeiro, depois a gente pode falar sobre isso, mas o festeiro ele vai agregando, é como se fosse, não é um carnavalesco, Vivo, naturalmente, né? mas ele é um uma coisa produtor viva. cultural, uma liderança folclórica, que ele, ao ter a memória e o conhecimento dos antigos, ele vai agregando coisas e com legitimidade. Não é uma alteração. Porque o Palermo foi a intervenção, cidade de onde, diz a história, que Não, ele veio. é outra história. É uma das, essa aí, né? Ok. Mas assim, essa questão dos elementos novos é interessante. Eu só abrir um parênteses aqui para não deixar de marcar isso, que eu acho que tem que ser até um tema do Iago. O elemento novo dos bloquinhos versus Festa da Serra. Os bloquinhos é justamente um elemento absolutamente espontâneo, novo, né, de 10 anos para cá, lá, isso não tem mais isso. E que hoje está chocando com a questão da Festa da Serra. Mas isso é para outra... Não, mas outro aí momento. O Hélio Marchione participa desses bloquinhos, mas o hack da matemática vai no folclore. Não, é o contrário. Não, O hacker vai no bloquinho, o Hélio vai no folclore. tem um gancho importante, Fábio. Ó, falando sério, mas nem tão sério, dentro da animação de vocês. O Fábio falou anteriormente de pertencimento e identidade, né, Fábio? E a Tereza deu uma resposta maravilhosa falando dos festeiros e da liderança dos festeiros. Pessoal, e vocês perguntaram sobre o Zé Maria, que eu comentei um pouco. Tinha esse fator da religiosidade muito forte que dava esse amálgama e essa força para impulsionar o trabalho e a continuidade, a reatualização das festas. Essa questão do folclore, porque o folclore é a cultura popular, né? A cultura é algo interiorizado, é algo que está no coração. Alguns chamam até de hábitos a cultura, alguns pesquisadores, que é um hábito, uma estrutura interior que move o seu ser, que faz você ter crenças, que faz você caminhar. Então a cultura é muito potente. E a questão dessa perseverança que eu falei, mas aí entra a questão da liderança. Vocês viram aqui no relato da Tereza, que vocês até perceberam que ela deu continuidade ao trabalho do pai. Isso. Né? E com muito afinco, com devoção, com respeito ao pai, muita afetividade e continuando a missão do pai. Né? O pai fez o mesmo com o avô. E eu citei a história do Zé Maria. O Zé Maria, ele entrou com 8, 12 anos de idade para ser mestre da banda, porque o pai Crispiniano, que foi o líder da banda originária lá, que teve no naufrágio, segundo a memória mítica e o conhecimento popular, né?
memória tradicional, ele foi eleito pelos congueiros de Putiri para dar continuidade e ser o líder da banda. Meio Dom Pedro II, né? Olha. Tipo, golpe da maioridade. É. Ele entrou com 8, 12 anos para ser ali. Interessante isso. E aí... E a Terezinha sofre do mesmo processo. Não, então. Mas a Terezinha não estava com 12 anos de idade. Ela já... A diferença é a idade, né? Mas ela também é eleita, Sim, né? ela é eleita. Sim, eleita. Exatamente. É a mesma essência. É a mesma essência. Por quê? Você tinha essa questão das gerações que dava força e eles sabiam disso. O conhecimento popular sabia disso. Era mais um ingrediente para você ter esse pertencimento e essa identidade, essa força para manutenção dessas coisas importantes. Então, o Zé Maria veio e deu continuidade. Só que quando ele faleceu, a família, como a Teresa falou, acabou se desmobilizando. O pessoal de Putiri começou a migrar, de repente tentando a vida de outros cantos e tudo mais. É preciso investigar um pouco mais essa história, mas e a banda ficou assim, meio que à deriva. Nesse momento, sem os principais que tinham falecido. Nesse momento que o Sr. Antônio Rosa vai lá, sob os auspícios do pai, fala, não, essa banda aqui é folclórica, ela precisa manter a festa, por devoção, tal, ela não é da prefeitura, não é disso, não é daquilo. Ela é a nossa ela é de base, São Benedito. é a nossa base. Então eu vou levar para lá. Mas tem a ver com as irmandades também, né? Sim, que existiam nessa época, ele né? queria dar continuidade a essa trajetória da Irmandade. Porque a Irmandade era uma instituição aqui na igreja, né? Que ajudava, parece, você alguns perder a negros, essência, Putiri, Mas né? eu acho que Perde a na essência. década de 50 e 60, talvez ela já está começando a se enfraquecer a noção de Irmandade. Já era mais a festa em si, com as entidades que atuavam. Só um parênteses, outro parênteses. O bacana desse processo é que ainda há prefeitos serranos, né? Porque isso também influencia no processo. Porque o Nali incentiva, o Zé Maria, prefeito, incentiva, né? O Nali, ele foi um dos primeiros a financiar a festa, criar lei para trazer recurso financeiro para a festa, mas o Rômulo já tinha feito coisas antes também. Rômulo Castelo, né? Mas, e aí um ponto importante, não com a mesma institucionalidade do Nali, mais moderno, talvez um prefeito mais moderno, né? Mas ali com mais entendimento de gestão ali do município que estava progredindo, né? Sem desmerecer as ações das administrações anteriores, como o Rômulo, que era uma pessoa que gostava da Serra, que curtia a cultura e queria apoiar tudo, tinha uma afetividade muito grande com a Serra, pelo que eu conheço da memória. Inclusive a família pesquisou um pouco dessa memória, escreveu a Judite escreveu coisas sobre isso, que o avô dela que veio de Portugal contava. Então tem todo um conhecimento, ela tinha essa afetividade na festa. Mas o que eu estou falando? Putiri teve... A família da Terezinha teve esse progresso. Se você olhar em Pitanga, teve também. Olha. As gerações familiares que foram tomando. Uhum. Em Jacaraípe teve, ela citou seu filhinho aqui, né? Mas depois ele dava seguimento ao pai também e tudo mais. Você tem esses detalhes maiores lá na pesquisa. Nova Almeida também. Só que em Nova Almeida tem algumas peculiaridades, porque tinha outras famílias importantes também, lá era um lugar muito efervescente, então eles foram trocando os mestres, mas essa família do mestre Nelson é muito importante lá também, né? Dessa coisa das tradições, e hoje o Zé Bento assume um pouco isso, o filho dele, o neto dele, lá em Pitanga também tem um filho do seu mestre Domingão, muito importante, né? Só que aí gerações de familiares vão dando continuidade, dando força, usando mesmo essa coisa da missão familiar, da missão de manter a festa. Isso gera esse pertencimento, gera a continuidade, gera essa identidade junto com essa questão da identidade. Só que o mais importante, esse processo, no livro eu chamei esse conceito de uma aura popular. É uma espécie de força que na época das festas parece que move as pessoas que estão nessas localidades. E, naturalmente, as pessoas, sem uma marcação prévia, sem uma reunião geral prévia, as pessoas já vão para puxar o navio. As pessoas já vão para o ponto onde está a banda de Congo reunida. Uma espécie de coisa que move as pessoas nesse local, que é uma coisa que gera esse pertencimento, uma identidade. Isso também desdobra nesse surgimento dessas bandas mirins, bandas de jovens que vão se divertir, porque isso é uma forma. Então a cultura não se transmite só de pai para filho, dentro das comunidades congueiras, mas ela acaba se difundindo também para aqueles que estão ao redor assistindo, de outras pessoas, e gera uma efervescência, uma multiplicação. Encanta, né? Que é assim, fora do controle, imprevisível. Sentindo-se pertencente, ele quer participar e dar continuidade àquilo.
E aí a liderança é muito importante. Espiral, né? Sempre espiral. Tudo bem, você repete o ciclo, você repete a alegria originária, mas tem uma espiral subindo, né? Tem um elemento de novos elementos aparecendo. Por isso que eu coloquei em relação à questão da mulher. Embora ela sempre estivesse presente, agora ela aparece no processo, né? O seu livro, a sua pesquisa, em algum momento observou que a Terezinha colocou hoje aqui, que para mim foi revolucionário. Ela surge e a força dela fortalece o surgimento de lideranças femininas. A sua pesquisa identificou isso em algum momento? Então, como eu falei que era difícil construir a história, inclusive os historiadores diziam porque não tinha fonte, e o que você só pode construir por causa das coisas que permaneceram, pela arqueologia, como a própria festa que o povo construiu, que se reatualiza, isso é uma fonte. A existência da festa é uma fonte. Você vai vendo as camadas, identificando a história e o que vai sendo construído ao longo do tempo e pesquisando, tendo indícios, né? A memória popular que ficou oral, que é muitas vezes desprezada, né, por alguns pesquisadores e tudo mais, porque é algo oral, você não tem aquela oficialidade da diplomática, da história tradicional, mas que os grandes historiadores que eu mencionei aqui dos análises trouxeram essa multiplicidade de fontes possíveis. Da mesma forma que se você não avançar nessa história, você não vê nem a história da família de Crispiniano e conhece a dona Ana Quirina, como eu mencionei aqui para vocês anteriormente, você também tem muitas coisas que parece que é muito atual e muito moderna, mas que você não vê lá atrás porque não transparece nas fontes. Você precisa avançar mais, investigar mais. Então eu acredito que, pelo meu estudo, a mulher foi muito importante. É claro, pela presença dela no ritual atual, mas será que isso é uma modernização? Mas ela já tinha... Então, é uma modernização ou é algo da essência? Mas ela já era comando lá atrás? Não sei. Não sei. Eu acompanho um pouco a história do Congo na Serra. Em 97 eu comecei a fazer umas entrevistas com o Antônio Rossi, foi até 99. Fiz um material bacana. E nesses 2 anos que eu vivi dentro da casa do Antônio Rossi, eu observei que o comando da banda de Congo era masculino, o ambiente das reuniões dos mestres era masculino, e a Terezinha traz um elemento para mim muito novo, que é o surgimento dela como presidente da ABC e a força que ela imprime nesse movimento, que antes dela não existia, favorece o surgimento de mestres de Congo mulheres. Isso pode ser um elemento muito bacana. Isso que você está colocando, é claro que a Terezinha puxa, mas isso também é um eco da época. A gente está vinculado a um arqué, né? Que é a questão dessa origem, mas a época, os elementos do presente também vão se agregando. Então, a questão da mulher, ela vai se empoderar, que é uma palavra ruim, né? Mas em diversos campos, né? Eu vou dizer para você, então tem a ver com isso, também tem a ver com o eco da época. Não, então o que você tem na modernidade, talvez, é a mulher assumindo um posto formal. Então, ela mencionou aqui a coordenadora de banda mirim, ela mestre de Congo em tal ponto. Isso aparece mais atualmente, no contexto atual, porque isso é realmente uma coisa da tendência do tempo atual, né? Poucas mulheres no passado, acho que em Portugal teve rainha, né? Mas era por causa de uma questão de hereditariedade. Teve a nossa querida Princesa Isabel, que governou o Brasil quando o pai estava fora, mas era também por uma questão de hereditariedade, tal. Embora ela fosse inteligente mesmo e tivesse ali engajada na coordenação junto com o pai de algumas demandas do país, do império. Agora, e teve outras mulheres também, só que ela, de forma formal, institucional, parece que é uma coisa muito moderna. Só que na informalidade, nos bastidores, na vida real, talvez, e eu creio que isso é muito importante, ela seja só alguém escondida pelos registros e pela memória muito marcada pelo patriarcalismo, pela importância do homem como liderança e tudo mais, né? E isso pode ser um ponto a ser criticado até na redação das memórias, né, que vão sendo construídas ao longo do tempo. Você lembra que a gente mencionou que precisa olhar com criticidade. Então esse ponto do patriarcalismo e do homem ser colocado como aquele da cena pública, né? E isso aconteceu
assim, durante a maior parte da história. Só recentemente a mulher pôde votar, por exemplo, né? Porque a mulher estava mais ligada ao ambiente doméstico, ao ambiente da casa. Primeira mulher que vota é capixaba. Exatamente. Então aí a parte... Uma das primeiras eleitas, né, que é a própria Judite, que já citou aqui, uma das primeiras... À frente do seu tempo, né? Que quis ser professora, quis Judite é um entrar na política e dava opinião e pesquisou também. Agora, na parte de pesquisa e de memória, as mulheres têm um papel muito importante. A Maria Estela de Novaes é uma grande historiadora aqui, que tem uma memória impressionante, registrada mesmo em vários livros, né? E a mulher sempre mandou, né? Você sabe que desde sempre. Verdade. No meu trabalho... Tá faltando uma mulher aqui na bancada do Iágora, né? Pra nos ajudar, foi embora né? agora há pouco, né? Pode botar foto. Não, mas eu falo assim, porque a tentativa é tirar o Lindomar e colocar uma mulher aqui no... É meio difícil. De preferência sem óculos. Mas deixa eu te falar. Não, deixa uma boa ideia. Uma boa ideia. Uma ótima ideia. Você pode botar uma peruca e fazer a barba. Ver o que dá. Mas vamos lá, Michel. Mas eu fiz essa pesquisa aqui na minha trajetória profissional. Foi até uma contratação à parte. Mas na academia que vocês estavam falando sobre doutorado, né? Eu fiz mestrado e doutorado pesquisando o espírito, a mesma região da área cultural das bandas de Congo que eu pesquisei na pesquisa, só que analisando a sociedade escravista, a documentação onde aparece as pessoas escravizadas, porque essas pessoas são a fonte da festa, né? E aí eu fui lá no século XIX, principalmente as últimas décadas, investiguei documento judicial, documento de carta de alforria. Onde você... Ri um pouquinho aqui, ó. Documento judicial. Eu não sei se foi ele ou se foi o Amarildo que fez a pesquisa do mesmo jeito, né? Aí, Amarildo é um parceirão nosso, historiador também. Eu tava tranquilo, o telefone toca, Amarildo nunca me liga. Né? Oi, Amarildo, beleza? Ei, Fábio, achei aqui um Boa Morte aqui, ó. Século XIX era bandido, pô. Boa Morte é o sobrenome do Fábio, né? Mas aqui, mas ele não com essa voz. Agora tudo se explica. Não, foi. Tinha até irmandade. Nossa senhora. Aqui, ó. Ele foi preso, não sei o quê. Mas, pô, Marildo. Espera aí alguém. Manda uma coisa boa. Não, mas eu lembrei disso, porque o Marildo ele é escravo, esse aqui. Então, é um escravo. Tá, e aí eu pesquisei o fim da escravidão e os documentos de luta preso pela liberdade. Certamente. De luta pela liberdade. Se você botar na planilha, a maior parte das pessoas que estão na justiça buscando liberdade e tal são mulheres. Mulheres que requerem que tem um filho que requer a liberdade, que luta, que tem um filho que quer libertar o filho, que tem um recurso que deposita para pagar no fundo na indenização do senhor, porque naquele contexto tinha essa coisa estranha, né? Hoje, que a gente vê, quem tinha que ser indenizado eram os escravos, né? Não o senhor, porque a propriedade estava saindo. Mas, e aí, as mulheres estão lá, e eu vi situações que a mulher, inclusive, tem sensibilidade com o processo, né? Que instrui os escravos no sentido dos conhecimentos da lei. Enfim, você tem uma presença muito grande nos documentos oficiais da mulher, nesses documentos públicos que descrevem um pouco a sociedade. Então, com certeza, por exemplo, ao citar o Zé Maria e o Crespiniano, não foi mencionado as esposas dele, mas ao investigar a família, a gente aparece o nome das esposas. Na memória popular não tem. A gente tá falando em relação à questão da mulher, tudo bacana, mas é engraçado, né? Mas é a Madalena do Congo que apresenta, isso que eu tava pensando aqui. Apresenta essa essência capixaba, essa essência congueira para o mundo. Para o mundo. É uma mulher. É uma música, né? Não, se você olhar o cancioneiro das bandas de Congo, você vê que a mulher está muito presente, quanto uma mulher amada, que você declara uma poesia para ela. Então tinha uma importância muito grande ali no processo. E eu acredito que para um universo como esse de festa popular, onde você tem alimento, onde você tem a agregação de pessoas, a mulher é muito importante. Na minha pesquisa de mestrado, se você for olhar lá, ao investigar um pouco essas mulheres que estavam presentes ali na documentação judicial, eu encontrei algumas coisas muito interessantes. Na legislação, que proibia os ajuntamentos, os batuques e tudo mais, e tinha algumas coisas que eles estavam proibindo, que estavam associadas a isso, como, por exemplo, as casas de zungu. Casas de zungu.
e tem nomes de Angu, Zungu, que eram locais onde as pessoas se reuniam. Novo, tá? Isso aparece em algumas províncias naquela época. As pessoas se reuniam depois de um dia de trabalho pesado, tanto pessoas que eram na condição escrava, mas que tinham uma vida, digamos, eles tinham uma autonomia, né? Eram jornaleiros, às vezes alugavam seu serviço e pegavam ao final do dia o recurso, o pagamento da sua diária, davam uma parte ao senhor, mas tinham casa própria, cuidavam da sua família e tudo mais. Na escravidão urbana, e daqui da região de Vitória tinha muito essa coisa. E muitas mulheres estavam nessa situação. Serviu. E pessoas libertas, pessoas mais pobres, até pessoas brancas que talvez não tinham ou não tinham a mesma ascensão social, se reuniam ali para comer e compartilhar alimento. E ali eles faziam batuques e dançavam, festas e tudo mais. Era uma coisa muito mais interna do período anterior à festa, né? Happy uma hour. Cultura. E a mulher é importante nesse processo. Ali, nesse problema policial do século XIX, que está tratando dos ajuntamentos, dos batuques, que eles estavam tentando normatizar, porque em alguns casos tinha muita sensualidade, tinha muita isso, tinha muito aquilo, ou às vezes criavam uma aglomeração que poderia gerar criminalidade e as autoridades públicas elas queriam controlar aquela situação, então eles nas posturas municipais eles regulamentavam. Proibiam. E proibiam algumas. Não, mantinham, porque não tinha como proibir, porque aquilo era uma coisa que as pessoas precisavam para extravasar, para ficar tranquila, para relaxar um pouco, às vezes, da tensão do dia a dia. Então, não tinha como proibir, mas eles regulamentavam para tentar evitar. E a mulher é muito importante nesse processo da aglomeração, de fazer o alimento, você está entendendo? Então, se aqui na memória popular ela é muito masculina, a festa é muito masculina, os mestres de Congo, Zé Maria, Crispiniano, as lideranças, quando você foca para outros documentos da época e você vê um outro retrato de um outro contexto, você pode fazer uma associação e você cria hipóteses da importância. Aí olha só, Michel, bacana demais o que ele fala, a gente remete a uma outra memória. Poxa, o samba carioca, ele é na casa das tias que ele vai, né? Sim. Que ele vai nascer, né? De muitas baianas, né? Assim, é muito presente mesmo. Mas a questão do protagonismo, como ele colocou, assim, realmente era um protagonismo subliminar. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, em virtude da questão cultural e tudo mais. Mas eu queria, Michel, voltar um pouco ao eixo da Festa da Serra, né? Para a gente poder fazer um encaminhamento, um encerramento, né, do trabalho, mas duas questões que eu queria colocar. É a questão, né, do mito, que você falasse o mito, contasse para os diagonautas e contasse, né, para todos que estão acompanhando essa entrevista tão bacana. Uhum. Né? E em relação, né, hoje, o mito ontem e o mito hoje. Nossa, que bacana isso. Então, e desafiante. Eu chamei de um sistema mítico, ou uma memória popular, né, dessa festa, da origem dessa festa. Então o mito ele conta uma origem, só que a continuidade dele é o rito, entendeu? E você vê o mito no rito, porque como eu disse, parece um jogo de palavras meio complicado, confuso, né? Mas quando você vê a festa, você vê uma busca dessa comunidade que foi alimentada por esses festeiros ao longo da história, reatualizar o que aconteceu naquele momento. Agora, é claro que eles não conseguem reatualizar o naufrágio, né? Ninguém vai fazer a festa lá em alto mar, em Nova Almeida. Se afogando. Não. Então o produtor popular lá do teatro, o festeiro, ele vem, olha, vamos fazer o seguinte, a gente usa esse elemento dessa embarcação em terra, puxada em terra, como o Câmara Cascudo diz que tem em várias regiões, inclusive na Europa, como um ponto central, porque aqui nós estamos falando de um problema do mar, de um drama do mar. Então, esse símbolo no nosso navio aqui, ele tem que ter a roda para ajudar. Esse símbolo aqui é folclórico, é um signo importante que traz muitas memórias. Uma memória de você remeter aos dramas e aos temores que se tinha de morrer ali, mas ao mesmo tempo da presença de Deus que protege, que você pode ficar tranquilo e pode navegar e pode vencer outros problemas na vida. Mas então, eu queria que você contasse para os diagonautas, para os nossos web espectadores aqui, o mito em si, a história do mito, né? A parte mesmo assim alegórica. Né, esse mito, eu usei o texto mimeografado feito
pelo mestre Antônio Rosa lá na década de 80, quando ele institucionalizou a Associação de Bandas de Congo, criando uma entidade pública, né, civil, buscando patrocínios e regulamentando ela, como eram as irmandades, com estatuto, com eleição, com reunião de líderes, com presidente. Quando ele fez isso, ele começou a organizar essa memória de forma escrita. Então ele datilografou várias dessas histórias, né? Que hoje tem uma versão delas, com correções de português, aquelas coisas que a pessoa faz quando edita, no site da ABC, que as pessoas conseguem ler lá. No meu texto, eu tirei os trechos dela e fui analisando e usando para reconstruir essa história. Mas o mito ele começa dizendo que no século XIX, ele cita uma data fixa, isso é um ponto importante. Só uma data, um navio. Você lembra? A data, se eu não me engano, é 1850 alguma coisa. 57, 56. Antônio Rosa, no registro isso dele? No registro. Uma data fixa. Acho Mas que é 1862. A data fixa ela é complicada, porque tem que ser respeitada e reconhecida, porque é fixa. Ele não botou ali o dia e o mês, mas o ano ele botou fixo, se eu não me engano, né? Então, ele botou uma data fixa. Eu peguei aqui, ele disse que um navio que vinha da África, nesse contexto, 1856, ele vinha da África, trazendo escravos para a região aqui do Espírito Santo. Ele naufraga ali na região dos mares de Nova Almeida, em alto mar ali. E as pessoas se desesperam dentro e o navio se despedaça e aí vem o redator do mito, da história, né? Ele vai regimentar aquela história que ele teve ao longo do tempo, vai construir ali a literatura que ele está fazendo, que é um escritor, né? E vai usar os significantes importantes ali para compor aquela história, que são todos muito importantes. E aí eles se agarram no mastro e tal. 25 negros? Tem um número, né? Tem um número, 25, que inclusive depois se associa isso ao número de componentes das bandas, né? Se associa também ao número de palmos que tem o mastro, 25 palmos. Isso é mantido com mais rigor pelos festeiros, esses detalhes, essas regras folclóricas. O Guanandi que se corta e se arrasta, ele tem 25 palmos. Você vê, né? Então, mas aí, se você pegar as bandas de Congo, nem sempre a banda que vem lá de Santiago, ela tá, né, composta com os 25, às vezes varia, tem um pouquinho a mais, tem um pouquinho a menos. Mas é o elemento folclórico que eles vão dando sentido para construir. Mas aí tá, então eles chegam na região de Nova Almeida e ali eles se instalam e vários deles vão para outras regiões da Serra. Só que algum tempo depois, Congos, né? em 1862, o líder crispiniano lembra-se que eles tinham feito uma promessa e chama essa turma de todas essas regiões para se unirem e conversar com o Senhor, para negociar. Estou falando com as minhas palavras, mas é mais ou menos nessa linha. Espero não estar cometendo nenhum erro muito grande ali em relação. Mas é mais o enredo da história, né? E aí ali estão os detalhes mais precisos de cada vírgula, de cada ponto, de cada palavra usada pelo mestre, né? E aí eles negociam com os senhores locais, isso em 1862, Isso, 1862, essa é a data. mais ou menos menos de 20 anos depois da insurreição do Queimado, né? Mais ou menos, ali naquele mesmo contexto. De 49, né? 49. E aí, em 62, e é interessante que a chegada deles em 56 é 7 anos só depois, né? 6, 7 anos depois. E aí eles conseguem a autorização, eles conseguem pegar um carro de boi, pegar uma junta de boi para conseguir tirar aquele madeiro, né? Com as técnicas ali de manejo daqueles animais que eles já conheciam bem, da região, das matas e tudo mais, o que eles escolhiam, o conhecimento das plantas. E aí eles trazem esse madeiro e fazem essa festa, segundo a primeira festa originária, nos arredores da fazenda. Depois de um tempo, ele continua a história dizendo que tem um vínculo com a irmandade local, e aí ele já começa a contextualizar aqui na igreja de Nossa Senhora da Conceição da Serra, que era um centro religioso importante que existia ali no século XIX, né? Onde fazia batizado, onde fazia os casamentos, onde as pessoas comungavam. O centro da Serra. Um centro social, que foi inclusive vila. Câmara de Vereador, foi reunião E a história conta também, dentro Câmara do que você está falando, reuniu-se os políticos para fazer. tinha uma irmandade de brancos que não entrava preto.
Então tinha aí o pai de São Antônio Rosa, o João Rosa, parece que ele teve a ideia de criar uma irmandade só de negros. Não, uma irmandade para entrar negros. Pelo que tinha uma conta irmandade a só de memória brancos. ali, a vinda para cá e a entrada na irmandade, ela foi com Zé Maria. Porque o Crispiniano é que fez essa festa originária lá no redor das fazendas, que depois foi feita algumas vezes mais. Tá? Mas eles já conseguiram um ponto, uma capela. Vai surgir ali o centro de Putiri. A gente foi até lá fazer uma visita um dia desse, né? Verdade. E aí eles vão fazer algumas ali. E essa festa de Putiri, se você pegar um documento dos folcloristas que eu falei que estudei, né? Da década de 50, onde eles relatam o calendário folclórico do Espírito Santo, se eu não me engano, tá lá a festa de Putiri. Tem Putiri como festa que não tinha, que inclusive eles faziam naquele formato meio de Nova Almeida, de carregar o maço, não tem a junta de boi, é cortado de maço, não é com a junta. No ombro, né? Isso. E são 2 formatos de cortado maço. Essa com a junta de bois, que tenta fazer esse vínculo, porque a presença do festeiro é muito importante, que ele tenta ser o mais idêntico possível à memória original. Então, poxa, como é que eu vou carregar no ombro? Não, tem que botar a junta de boi igual contaram os antigos. Aí ele bota aquilo na dramatização, como vai ser feito dia 11, agora domingo. Que eles não mostram nesse dia a cortada do pau. Naquela época foi na mesma hora, imagino, né? Ou não. Talvez eles arrancaram o pau, foi muito cansativo, deixaram guardado lá, no dia seguinte fizeram a festa. Né? A gente tem que fazer essas ponderações, não foi uma coisa assim, sem planejamento. Tanto que eles negociaram, conversaram, né? E conseguiram as autorizações. Uma festa assentada, né? Então a presença da mulher é muito importante. Eles não estão fazendo ali, por exemplo, uma revolta, onde vai ter violência, guerra. Eles estão ali assentados, são pessoas casadas, aquela pessoa que tem família, às vezes tem criança, né? E tal. E aí, então, é um outro tipo de movimento desse grupo subalterno, esse grupo ali das pessoas que estavam nesse processo de opressão da escravidão, naquele estigma de dominação, né? Distinto de outras situações de conflito, como aconteceu em revoltas que aconteceram no Brasil, que gera violência, sangue, né? Uma coisa mais para assentar, para estabilizar, para criar uma coisa projetada que vai ser feita para o futuro, para manter elementos da cultura. Então são líderes que estão, inclusive, percebendo a questão da devoção da igreja, são pessoas vinculadas a isso, que negociam ali com os coordenadores da paróquia, que entram na irmandade, que são lideranças. Então é um perfil importante. A galera de Queimado tinha isso também, né, na revolta, mas é um outro perfil de movimento, uma coisa mais urgente, emergencial. Não, precisamos ter alforria aqui agora, precisamos libertar. Né? Aqui eles já pensaram algo mais em longo prazo, uma coisa, enfim, mais inteligência para... Lá também teve inteligência, mas com uma inteligência mais pacificadora para tentar estabilizar. E aí é que eu digo que a presença da mulher é importante nesse processo aí. Mas... Eu queria fazer uma pergunta, Michel. Fala. Em relação aos registros históricos comprovados, né? Ah, sim, do navio, você não quer saber, não? Sim, mas achei que você tivesse concluído. Não, porque no caso, essa data de 1856, poxa, eu fui em todos os jornais do Espírito Santo para ver se tinha alguma notícia de naufrágio, né? Nesse contexto. Fui na Capitania dos Portos, eu consegui autorização, não consegui, mas o cara falou, não tem tanto registro. Não consegui. Lá é que eu não olhei. Pode ser olhado. Olhei vários sites de naufrágio, encontrei vários, desde o século XVI até o século XIX, inclusive em Nova Almeida. Só que em 73, em Nova Almeida, em Santa Cruz, 60 e poucos, sabe? Tem vários ali, naufrágios importantes, que inclusive o nome do navio e tudo mais, que eu cito ali na pesquisa, né? Mas foi nessa pesquisa que eu descobri todo esse universo de naufrágio. Porque nos jornais... O evento do naufrágio era noticiado. Você tinha fórmulas para noticiar os sinistros marinhos. Entendeu? Então era uma coisa documentada, era uma coisa que aparecia mesmo. E só se fosse alguma coisa que, por exemplo, sumiu no Triângulo das Bermudas, né, o navio. Ninguém sabe. Daí é mítico mesmo. Se for uma coisa assim, não tinha. Mas os naufrágios que aconteciam na costa, vindo... os navios mercantes que vinham de Portugal para cá, que vinham aqui no litoral brasileiro do Rio, da Bahia, para São Mateus, para o Porto de Vitória, né? Vitória não tinha uma ligação direta com o mercado internacional, inclusive vários políticos queriam botar aqui um porto ligado direto, só que o Rio dominava esse processo.
Mas isso é ou história para outra questão. E aí apareciam tanto os registros dos sinistros, que tinham vários, quanto os relatos de milagres. Os jornais do século XIX, você vê que era algo... era uma literatura famosa na Europa, era uma coisa que aparecia na cultura popular, foi usado na Festa da Serra, e nos jornais eles noticiavam que tal pessoa recebeu um milagre e prometeu entrar em Bom Jesus do Iguape para ir até a igreja e fazer uma procissão de gratidão, tal. Isso era noticiado. Eu citei ali na pesquisa que eram padrões muito semelhantes ao que acontece na Serra. Padrões sociais, padrões culturais e passo a passo, uma técnica, né? Meio que acontecia em várias situações. Uma você fazia um livro, outra você fazia uma devoção, outra você andava fazia uma procissão. Algumas dessas ganharam prosperidade, como foi o caso da Festa da Serra e outras que tem no Brasil. Uma prosperidade, e aí é que entra a história, a liderança, a força local, né, que fez isso se tornar o que é hoje aqui no processo. Entendeu? Mas é o mesmo padrão. Né? Entendi. Por que o nome Palermo do navio? Palermo foi o local que São Benedito mais viveu no mosteiro, onde fez a maior parte dos seus milagres. E se eu não me engano, ele está lá até hoje. Foi lá colocado. O corpo dele está lá até hoje, que ele é um daqueles corpos que não se degradaram. Se você for em Palermo, você vai visitar a catedral, o corpo de São Benedito está lá, porque os milagres dele foram grandes, né? Além de fazer surgir flor, fazer surgir pão, porque ele era cozinheiro, conta-se a memória que ele até ressuscitou pessoas. Pelo nome de Jesus, né, pela fé, pela devoção. Uma criança que tinha falecido e tal, que até hoje aparece no colo da imagem de Jesus, de São Benedito, que muita gente acha que é Jesus e tal. Como que pode ser Jesus se no século XVI Jesus já era um marmanjo, né? Assim, com a estatura completa, já eu quero dizer. Marmanjo é um termo muito mais popular para chamar. Ô Michel, essa mega pesquisa vai virar um livro. Quando sai esse livro? Então, na verdade... Ele até bebeu um copo, você viu que ele deu... O Iagonauta quer saber. Hoje em dia a gente tem uma estrutura muito mais facilitada para publicações, né? E vocês falaram nisso que o livro parece estar quase pronto, não sei o quê. Eu conversando com o Mauri, que vocês sabem que é muito detalhista, muito minucioso. Jura? Não, ele Sério? fala mais... O Mauri, se ele encontra uma coisa que não tá bom, ele vai... Que isso? Será? Ele chegou pra mim... Fora as esculhambações que ele fazia com a gente. Vocês testam tudo mal escrito, vocês acabam comigo. Mas eu falei pra ele que eu senti satisfeito com o que tá ali. Até E ele? Aquele que foi mesmo... Mas e ele está satisfeito com o que está ali? Não, então, ele concordou. Ele só sugeriu que colocasse um capítulo sobre a história da ABC, que eu discuti com ele que era uma coisa para um outro livro, mas ele falou que seria só algumas laudas, só para contar um pouco da história. Falei, já está dentro do livro. Ele falou, não, vamos botar ela situada à parte para ter uma sessão. Maurício, a gente nunca entende na hora. No futuro depois a gente entende. E quando sai o livro? Eu só dei pergunta. Esse livro é o seguinte, eu gostaria de publicar ele logo. Certo. Inclusive, teve algumas pessoas que estão fazendo trabalhos acadêmicos importantes na área do Congo. Um é um amigo nosso aqui na Serra, que é músico, professor de matemática também, e ele vai fazer um estudo sobre a construção dos instrumentos, relacionando isso numa pós-graduação, relacionando a construção da casaca e dos instrumentos, relacionando isso à musicalidade e como que a matemática pode ajudar nesse processo. Eu achei sensacional. Foi aprovado em primeiro lugar no processo seletivo da pós, lá, não sei se é mestrado ou doutorado. Um trabalho educativo e educacional. Essa pessoa e uma outra pessoa, que também é um pesquisador importante, um trabalho interessante na internet sobre o Congo, pediram para ler o material. A princípio, falei, nós estamos concluindo a revisão, tal, e estava mesmo. Quando eu concluí, me dei por satisfeito, eu cheguei para a Tereza e disse, não, vamos disponibilizar no Prelo. Eu disponibilizei para eles lerem, com um acordo, né, de repente não divulgar. Dei para algumas pessoas para lerem também, para dar opinião. Dei até para você, né, Fábio, dar uma olhada. Fábio, passei. Nós também. Né, a nossa curiosidade, a gente quer que dia. Não, a gente claro, quer a publicação, a gente quer a data. Quando é que sai o livro, Michel? Então,
Eu tô tentando rodear, né? Vai lá. E aí, eu tô satisfeito. Mas aí, como tem essa parceria com a ABC, não é uma coisa... É claro que foi um desdobramento do trabalho inicial que a gente fez com a ABC, que botou muito mais trabalho em cima, né? Para chegar a esse resultado atual. Mas é um trabalho da comunidade, que a gente registrou até a autoria, eu botei até a ABC como autora junto comigo do processo, né? Parabéns, Pedro. E aí depende desse financiamento. Eu quero saber a ela data. falou que A a partir do ano que vem ela quer publicar. Ela gostaria de publicar. Então no ano que vem, do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2023. É muito espero tempo. que seja no primeiro mês, né? Mas E o ano que vem tá logo ali. Legal, Né? legal. Estamos chegando aos finalmente. Não, mas eu quero Vamos pedir a Terezinha Osório Machado Pimentel, que esteve aqui, para nos ajudar a mostrar uma data que depois dessa entrevista maravilhosa com os dois, era muito importante já ter a data. Eu só queria que você ajudasse a fazer uma amarração que está na minha cabeça aqui, eu não vou conseguir deixar sem embora de perguntar. Existe um relato, o primeiro relato escrito sobre a presença das bandas de conga, que ele é registrado por um padre, que eu não me recordo o nome dele. Ele faz uma observação em diversos pontos, inclusive detalhando a forma que as bandas se apresentavam em cada região, coisa de doido. Documento maravilhoso. Maravilhoso. Então ele fala, na Serra bispo, toca né? assim, um bispo, né? E também tem um padre. Fundão toca assim, Lara Cruz toca assim. Genial. E de que data? Você lembra esse documento? Não sei Eu sei qual que é você está século se XIX, referindo, não sei se é o século padre XIX. Antunes de Siqueira, Acho que deve é ser ele ele mesmo. mesmo. Ele tem alguns materiais sobre isso que eu consultei. Tem um, inclusive, que estava anônimo nos jornais da época, porque, como padre, né, um pouco crítico a forma como a festa estava se desenvolvendo, né? As festas de mastro lá em Vitória, que se aqui eles usaram esse instrumento de festa de mastro, a gente tem a informação que antes da década de 60, lá em Vitória já tinha festas de mastro, até promovidas naquele contexto dos jesuítas, mais antigos ainda, ali na Cidade Alta, e as irmandades, cada uma começou a fazer o seu mastro. Tinha as irmandades de São Francisco, Minha pergunta era para São colocar Benedito. isso mesmo, um arqué ainda antes do navio. Né? Isso. Então, esse conjunto todo aí, aí o padre, nesse livro anônimo, ele é um pouco mais crítico sobre a forma de modificação que estava sendo feita nas procissões, né, com o tipo de festa que estava surgindo. E teve até alguns desdobramentos importantes lá no centro de Vitória, num contexto bem anterior à década de 50, ao naufrágio, né, registrado aqui pelas comunidades, que foi uma proibição por parte da Assembleia Legislativa Provincial, de festas de mastro. Agora, não sei se foi em 1835, uma coisa assim, logo no início do Brasil independente, do Espírito Santo provincial independente. Eles proibiram festa de mastro por qualquer razão, por qualquer intenção, porque tinha muitas aqui na região de Vitória, e aquilo estava gerando aqueles problemas que eu citei anteriormente, problemas policiais, de ajuntamento. Era o funk da época, né? E a questões de imoralidade associada à vida religiosa cristã. Estava um pouco, porque isso é a origem dessas festas, mas é a origem também do carnaval, é a origem da musicalidade brasileira. Então, é uma raiz de onde surgiram vários aspectos. Isso precisa ser investigado com mais detalhes, mas o Espírito Santo a gente sabe que tem uma importância marcante na história do carnaval. Mas parecia que era o Mandela. Eu já li esse, tem muito tempo que eu li, por isso que me foge a memória do nome, alguns detalhes, mas é genial que ele detalha, ele fala, lá na Serra, eles ficam mais negros e ficam rebolando demais. Lá em Fundão eles são mais índios, num canto monótono, senta em cima do tambor e toca. Rapaz, é muito bacana. Então, assim, os elementos... Mas essa proibição da festa de mastro pela Assembleia, que inclusive, se eu não me engano, aquele que foi o advogado dos escravos compunha essa Assembleia Provincial. Como é que chama? O padre aqui, que foi o advogado dos escravos de Queimado, João Clímaco Rangel, né? Acho que ele estava nesse conjunto de deputados provinciais. Era inclusive da mesa diretora e tudo mais. Cara do século XXI, nascido no século XIX. Tem que ver em mais detalhes os nomes ali que compunham a mesa. Ou 23. Mas então ele teve mais 2 séculos para frente ainda. Foi algo tão impopular, Fábio, que não durou nem 10 anos essa proibição. Porque logo não conseguiram conter, né?
e É igual a pandemia tiraram, que só conseguiu 2 anos. eles mais ou tornaram inativa, como é que fala mesmo, uma lei que é substituída? Ela foi Revogada. A lei foi revogada um período rápido depois. A parte jurídica eu ainda entendo. Michel, meu amigo, alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não perguntou? Esse contexto aí que o Fábio está mencionando é esse primeiro capítulo do livro que eu chamei de era pré-ritualística. Uma era pré-ritualística onde você tem todos esses elementos soltos, de certa forma, né? E a Irmandade da Serra já existia antes, então, já desde esse contexto. Então, quando a festa vem para cá, ela já negocia com um grupo que já está estabelecido, que acolhe e ajuda no processo, né? Inclusive, o conselho da igreja foi muito importante ali. O texto do Antônio Rosa detalha nomes de pessoas que eu exploro no livro, o nome das pessoas que cantavam, o nome do líder, como é que foi feita a reunião, como é que eles deram sugestão de como seria a festa. Isso a festa aqui no centro religioso da Serra. Porque a festa de Putiri, isso eu não consegui precisar. Mas no mesmo período, mais ou menos, usando elementos que já existiam também, lá em Nova Almeida ela se ramifica para Nova Almeida. Num contexto que São Sebastião se coloca como importante, que inclusive no Rio tem festas de ex-voto para São Sebastião, com Milagreiro também, né? E aí essas são as duas primeiras, que é a protodifusão que eu chamo, a primeira difusão, né? Sai de Putiri, originária, ela se ramifica para esses 2 centros religiosos, se institucionaliza, ganha força, potência e organização ali naquela estrutura já existente, e aí depois surgem outras difusões aí, e vai para Manguinhos, vai para Jacaraípe, vai para Pitanga, até os momentos mais recentes agora que vai para Santiago, por exemplo, na década de 80, com o Mestre Freitas, que foi citado aqui, que estava na fundação da ABC, ao lado de Mestre Antônio Rosa lá, e até recentemente estava conosco aí, Mestre Freitas. Só que no caso de Santiago, aquele vínculo com o fundão é muito importante, né? A banda mais recente, que é no cortejo, vai depois do Conchaça, né? Mas a cultura lá em Santiago é muito mais profunda e antiga do que aqui. Conchaça também é profunda porque ramificou-se dessas lideranças de Campinho, de Putiri, mas lá você tem uma comunidade talvez a ser pesquisada ali para dentro de Putiri, que sobe ali para Ibiraçu, né? Ibiraçu tem até hoje tem até quilombos, né? Naquelas regiões mais rurais ali, João Neiva, Colatina. Aí já então, é o segundo livro, Michel. Aí já é o segundo livro. Aí já... Não, isso está no livro. Isso está no processo de ramificação. Subir? Não, eu mencionei. É claro que o livro é sobre a festa, a história na Serra, só que você faz essas pontes, essas ligações. O Conchaça tem a primeira banda mirim da Serra do Conchaça. Eu toquei na primeira banda mirim, década de 80. Início da década de 80. Eu sei quem estava lá, que era o mestre. Eu acredito que é a União Jovens de Reis Magos. E tinha um outro amigo nosso que é uma Mestre pessoa... Zé Bento. A mais estruturada é a União Jovens de Reis Magos com o Mestre Zé Bento. Lembra que, inclusive, teve o apoio de Mestre... Teve o apoio de Mestre Antônio Rosa, que ele disponibilizou os instrumentos. Falou assim, não, foi um incentivo de Antônio Rosa. Segundo o Zé Bento me falou em entrevista, olha, foi... O senhor Antônio Rosa falou, eu quero que você trabalhe com... Foi um diálogo. Ele chegou para o Antônio Rosa e falou que queria trabalhar com criança, porque o senhor Antônio Rosa pediu para ele ser mestre, para ele ter liderança ali. Ele falou, eu quero trabalhar com criança. O senhor Antônio Rosa deu ok, deu aval, deu instrumento, deu estrutura para ele desenvolver o projeto. E Zé Carlos aqui de outra parte estava nesse projeto que você participou também. E nessa banda, mais ou menos na mesma Zé época. Carlos, quem participou junto com você lá foi... Júlio Mamachariel, que ele me contou essa história bem recentemente. Verdade. Que tem uma foto que eu pedi até para ver se ele pudesse me disponibilizar essa foto para eu poder mostrar hoje, mas não foi possível. Ele tá procurando essa foto que tem vocês três. Não só vocês três, né? Várias crianças na época que a gente tocava junto lá, é verdade. Bacana. Bacana. Esse podcast, galera, né? A gente foi lá no fundo da história e trouxe um presente. Para soltar fogos. Mais um programa que eu acho, né, que eu sempre falo e repito, porque a gente faz o novo, né? Eu me sinto assim muito feliz, Hélio Nomar, porque o que a gente está construindo aqui para a Serra, para o Estado e para o país que deseja, os brasileiros que desejam conhecer melhor o Espírito Santo e a Serra em si, é algo extremamente novo. Extremamente novo. Esse tipo de conteúdo a gente não se debate, ou não se debatia, né? Não era trazido para essa turma toda aí de 540 mil moradores da nossa cidade.
né, para que eles possam compreender a riqueza que significa morar, viver, né, e atuar nessa cidade chamada Serra, Espírito Santo. E para o mundo, né? E para o mundo. Nossa audiência aí no Vietnã, na Europa, Estados Unidos. Isso aí. Vamos para Então, todo assim, canto. E agora, podcast pelo mundo. Nós tá que tá. Somos pioneiros, né? E começamos isso lá atrás, né, meu irmão? Não é de agora, o Iágora, ele tá trazendo isso que foi um trabalho de muitos anos. E para quem está nos assistindo hoje, né, que vai ao ar no aniversário da nossa querida cidade, nossos 466 anos de amanhã, belíssimas histórias, que é amanhã, né? Inclusive, nós vamos fazer uma homenagem, né, Fábio? Fábio já tem ali, tá produzindo o texto pra gente colocar no Instagram, que é uma homenagem ao mestre Antônio Rosa, que foi feito no formato de desenho. É uma foto que tem até no CD. Foto do Aurélio, né? Do Aurélio Marques. Foto mais emblemática. E se precisar de algum áudio dele, eu tenho. A voz dele, acho que é legal colocar a voz muito dele bacana. também. É muito e legal. E aí o Cláudio, que é um servidor público do Estado, que trabalha no Diário Oficial, um excelente profissional. Designer, né? Um designer. Ele pegou a foto e desenhou o mestre Antônio Rosa. E tá lindo. Que a gente vai compartilhar com todos vocês. Você citou a festa todo o estado do Espírito Santo. Ele citou a festa da Imaculada Conceição, Fábio, que está acontecendo essa semana e vai acontecer ponto alto amanhã, né? No texto, no relato oral que ele transcreveu, ele descreve como é que a festa de São Benedito foi articulada, a festa de Nossa Senhora da Conceição, tá dentro do contexto da igreja, do calendário da igreja ali, que estava muito presente no início, né? Se a prefeitura e o movimento cultural entrou depois, no princípio, a igreja deu esse pontapé inicial, essa disparada, que legal. Essa largada. São duas grandes festas, né? O São Benedito, para quem não... À primeira vista, que olha para você, acha que ele é o padroeiro, mas não. Nossa Senhora da Conceição que é a padroeira. Por isso que dezembro inteiro é festa na Serra. A gente começa, e a Serra é uma das poucas cidades do Brasil que celebra efetivamente 3 santos com feriados. São Pedro, no dia 26. Que tem a festa de março maravilhosa lá em julho. Que tem a festa. 29 de junho, né? Junho, né? Junho, que é a data, né? E nós temos São Benedito e a Imaculada Nossa Senhora da Conceição. 3. Fica pensando que a cidade tem 3 padroeiros. Mas quanto mais santo, melhor, olhando por nós, né? Cidade abençoada. É isso aí. Amém. Vamos ficando por aqui então, Fabinho? Por aqui. Agradecimento mais uma vez aos nossos parceiros, Falquete Supermercado, Resfriares, Santo Atacado, Santo Biasuti, todo o seu complexo de empreendimentos do Planalto Serrano. Denis, que chegou agora aí da Serra Impresso com essas canecas maravilhosas. Assim, não essas deixe canecas, de ir lá ver, gente. Tá linda demais as canecas. Eu estou apaixonado. E tem uma coisa, essas canecas, na minha opinião, assim, dá até dó de você beber água e usar. E é realmente uma peça maravilhosamente decorativa. Verdade. Menina, assim, trabalho... Para presente de Natal, hein? Esplendoroso. O que me impressiona é o fato que você falou dessa impressão. Esse envelopamento. É um envelopamento e a qualidade de resolução. Não é tão bonito que eu aconselho a pessoa comprar, mas usar. Botar aquele chazinho ao final da noite, desfrutar com a sua esposa, com o seu filho. Claro. Não, eu concordo, né? Mas que dá dó, dá. Tem esse deleite aí. E agradecer o nosso grande Michel Dalcol, nosso doutor em história, que abrilhantou essa entrevista aqui, que nos ajudou a contar um pouco da história da Serra, já ansiosos pelo lançamento do livro, Michel. Muito obrigado da sua participação, seja sempre bem-vindo ao Iágora Podcast e quando puder e quiser, venha fazer parte da bancada de entrevistadores, né? A cadeira do Lindomar está sempre à sua disposição. Sempre. Para o Michel, sim. Para o Michel, sim. Eu sou a favor dos oprimidos. Aqui no lugar de Fábio, você vê que eu sou... Tá vendo? Inclusive a cadeira do Lindomar também está à disposição para alguma entrevistadora que queira também fazer parte da bancada nossa aqui. A brilhantar o poder feminino. A cadeira do Lindomar está sempre à disposição, né, Fábio? Ainda bem que é só a cadeira. Só para deixar o risco, é só a cadeira. Muito obrigado, gente. Obrigado, galera. Galera aí, dos Iagonautas, do Iágora Podcast. Ajuda a divulgar o nosso canal. Valeu, tamo junto. Prazer demais estar aqui com vocês. Show Obrigado, de bola. gente, pela honra, pela Obrigado. licença. Valeu, Michel. Tamo junto.